aqui. Fala aí, professor, como é que estão as coisas, hein? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os radiovintes. Tudo em paz aqui. Aqui, né? Tudo em paz, mas tá tudo bem. Esperamos que siga assim. Eu estava assistindo ontem um monte de matéria, enfim, sobre a guerra, né? 30 dias, eles chamam de cruzada, né? O Irã ficou amoitado no meio do mato lá com os seus soldados, né? Já prevendo um ataque e tudo mais. Alimentação à base de ração, exercícios diários todos os dias os soldados faziam e pelo menos 9 horas de sono para se manter em 100% da sua capacidade. Tá aí duas coisas que a gente fala aqui sempre, né? De exercício e sono, que você fala, como é que tá o sono? Como é que tá o sono? Como é que tá o sono? Ah, tô malhando, dá resultado, como é que tá o sono? Sim. E achei interessante como é a tática de sobrevivência do pessoal das Forças Armadas, de diversos países, mas em especial do Irã lá, né? Sono, atividade física. Um protocolo já específico, né? Específico. Claro que não é uma boa motivação, mas já percebe que se os soldados adotaram, tem alguma coisa errada que a gente não está fazendo, né? Ou Sim. deixando de fazer. Mas é o tripé, a tríade, né, Marcelo, da saúde, são básicos, né? E a performance também, só que muitas vezes as pessoas fazem uma conta, Marcelo, que eu acho engraçado, né? Eu vou abrir mão eu vou dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo amanhã para dar conta do que eu tenho que fazer com a meta do trabalho. Uhum. Só que em termos de produtividade, a ciência já provou que você cai. Cai a produtividade. Mas aí a pessoa fala, mas Magnus, como é que eu vou dormir pensando que eu tenho que entregar esse negócio aqui com prazo, trabalho, alguma coisa para amanhã? E aí eu não consigo. Aí vem aquele sentimento da ansiedade. E eu fico pensando como que os soldados ficavam nesse momento lá, né, sabendo que a tarefa é sobreviver, né? Exatamente, eles teriam que dormir para poder descansar, para estar bem, no caso, né? Mas que tem um conflito ali, né? E a qualquer momento pode acontecer. Então, como que controla? Daí eu começo a pensar que controlar o nível de estresse é uma chave ali a ser virada, porque ela influencia em todos os outros mecanismos. Nutricional, sono, repouso e até para você se equilibrar mentalmente e continuar sereno, sabe? Então, eu diria agora, além do sono, alimentação e exercício físico, uma boa terapia, viu? Para poder cada um saber lidar com seus sentimentos em relação a essa ansiedade, né, de entregar um trabalho, de prever uma guerra, ou até mesmo de você conseguir falar assim, não, hora do sono, vou me desligar, vou deitar, vou descansar, vou repousar, amanhã eu vou ver o que eu vou fazer. Na prática a gente sabe que não é assim, Não funciona, né? Não funciona. Vou dar só uma olhadinha pra ver, né, vou fazer, não, mas só 5 minutinhos, emenda 10, 15, 20, quando viu, passou o sono, não vem, olha pro teto e não vem o sono e acabou, e no outro dia pra acordar tá cansado e assim vai. Eu acho que a tecnologia é a principal inimiga hoje de uma boa noite de sono, né? Já falava com uma aluna semana passada, ela falou assim, nossa, eu vi que você tava online lá, era 5 horas da manhã, o horário que eu acordo mais ou menos. Eu perdi o sono, peguei o celular, eu sei que é errado, mas eu fiquei fazendo o quê ali e tal, 5 horas, tava escuro ainda, então como atrapalha a tecnologia. E a gente vai pro telefone achando que vou pegar até vir o sono, não vem mais, pois né? É. Tu se estimula ali, e aí você começa a ver uma coisa que você não gosta mais, que te chateia, você fica remoendo, né? Curioso por outro, né? Engraçado, de repente, é o algoritmo, né? Isso é neurociência pura, ele manda você ficar preso ali no negócio, é impressionante. Eu tenho percebido, assim, eu botei aquele limitador no tal do Instagram, porque quando você entra na aba dos Reels ali, que você começa a rolar um vídeo, quando você vê, você não sai mais, eu nem né? sabia, tem um limitador, porque eu nem sabia. No celular mesmo, você pode botar um limitador ali, que ele, 1 horinha e deu. Que legal. Só que aí tu pensa, 1 hora ainda, né? Pois é, 1 hora. Daí as pessoas falam, eu não tenho tempo para ir pra academia, né? Fica indignado, né? 1 hora rolando. 1 hora no Rios, vai, mas assim, não é só isso, né? Um history, alguma coisinha ali e tal. Mas 1 hora passa muito rápido. Passa. Vamos responder as perguntas dos ouvintes aqui, professor? Vamos lá. O ouvinte falou o seguinte, Magnus, eu treino em uma academia aqui da cidade e presenciei um acidente com uma mulher no exercício de agachamento. Fiquei preocupado com a mulher e me perguntei, se tivesse mais professores na academia naquele horário, talvez poderia ter evitado esse acidente. Quantos professores tem que ter na academia por aluno? Perguntou o nosso ouvinte. É uma boa pergunta. Assim, eu não tenho uma matemática, sabe, ouvinte, para te dizer assim. Primeiro, fico muito preocupado e sentido também do acidente que aconteceu. Claro, professor, que tem um negócio, eu vou te falar que é difícil para poder te responder, porque assim, vamos supor que, pensa comigo, cada academia ela pode colocar quantos professores ela quiser. O importante, o que legalmente diz? Tem que ter um profissional formado em educação física durante o expediente da academia, durante o atendimento. Pode-se até ter um professor acadêmico que está estudando educação física, né?
fazendo um estágio, que é o Sim. estagiário, acompanhado de um professor formado, que não pode ter um estagiário sozinho. Ele está estagiando, ele não é professor, então não pode. Tá? Então tem que ter o professor e o responsável técnico, a gente chama de RT. Agora, cada academia tem a sua mensalidade, a sua dinâmica, seu número de alunos. Tem academia que cobra mais barato, mas tem mais alunos. Tem academia que é menor, cobra mais caro, mas tem menos alunos. Ou seja, tem uma logística aí. Mas aí, Marcelo, com experiência de professor, vou te falar assim, ó, às vezes tem um professor que ele consegue ter uma atenção muito grande com 10, 12, 15, 20, 30 alunos. Aham. E tem um que está lá no celular e não olha para o lado, ou dois que Sim. tem celular. Então, às vezes, 2 não dá conta de 5 alunos. E às vezes, dá conta de 20. Mas é aquela pessoa que é atenta, Ativa. né? Ou que ela está ali realmente... Aí é uma questão de performar. Tá? Mas assim, que tem uma facilidade mais de cuidar várias coisas ao mesmo tempo. Já outros professores são limitados, ele cuida só aquele ou só aquele, né? E nesse sentido, o que acontece? Partindo, assim, para não ficar sem resposta, o ideal é um professor até 20 alunos. Um certo? a cada 20 alunos. Um a cada 20 alunos. Para o modelo da academia chamado Premium. Aham. É uma academia que ela cobra um valor mediano, certo? Sim. Acima de R$100, né? Chegando a 200 e poucos reais por mês, para poder ter esse cuidado. Agora, academias low cost, que são assim, preço baixo, né? Aham. Com grande volume de alunos, chega a ter um professor para 80 alunos. Sim. É um número alarmante, né? Mas realmente acontece isso na prática. É como se tivesse, ou seja, não dá para acompanhar aluno por aluno, né? Sim. A individualização, ela passa muito longe disso. E daí tem os estúdios de personal que atendem individualmente ou em dupla, que também é uma opção. Só que daí o que acontece? A mensalidade sobe. Aí a pessoa tem que balançar aí para ver o que acontece. Mas é por isso que eu digo, às vezes, mesmo tendo um professor para 20 alunos, fica difícil cuidar de 20 pessoas fazendo exercício ao mesmo tempo. Ele tem que estar rodando todo o tempo ali dentro da sala de musculação com atenção plena nos alunos para que possa minimizar o efeito de acidente. Então, às Sim. vezes, você virou para o lado aqui, a pessoa ergueu um peso lá nas costas, aconteceu. É muito rápido. E os acidentes normalmente são acidentes que as pessoas se machucam, né? Com Machucam. peso e tudo mais. O né? pessoal me falou assim um tempo atrás, Magno, você não acha que subiu o número de acidentes nas academias ultimamente? Eu não sei te dizer, porque assim, ó, o fato de filmar causa um impacto muito grande. Então a maioria das pessoas gostam lá de filmar os Aham. exercícios, fazer alguma coisa, alimentar a rede social, fazendo seu próprio exercício, contando o seu exercício. Eu acho que isso pegou muito acidente também. Sim. E claro que o número de praticantes da academia subiu drasticamente. Então o que acontece? É notório que vai aumentar o número de acidentes se a gente perceber pelo número de praticantes. Sim. Então são dois fatores aí que eu acho que realmente acidentes, briga dentro da academia, Aham. tem uns, é Tem o que uns chama vídeos- atenção na rede social, É né? uns vídeos de briga dentro da academia por causa de equipamento. Né? Exatamente, né? Briga de casal. Eu vi um dia 2 casais se rolando na academia. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá Que acontecendo? confusão é essa? O pessoal vai pra desestressar e se estressa, Se estressa mais ainda, né? E aí sim, uns caras grandes, as mulheres musculosas. Então a gente percebe que talvez, né, tem aí uma questão hormonal ali que o pessoal tá muito à flor da pele, né? Olhou torto, já dá um soco no outro, já O sai. pessoal tá exagerando no suquinho. Exato. Pode ser que seja isso, fica muito nervoso, né? Mas enfim, caro ouvinte, é isso, sabe? Realmente esse número que eu tô falando é um número empírico, depende de cada academia, certo? De 1 a 20, 1 até 80, e depende da academia, da mensalidade e muito mais, depende do professor, sabe? Então, fica a sugestão aqui, para quem tá nos ouvindo, fazer uma aula experimental. A aula experimental é aquela aula que você chega na academia, olha, eu quero conhecer a academia de vocês. E aí você passa a observar coisas importantes, que eu dou a dica. Limpeza, certo? Atenção, se o professor te recebe, ele olha no teu olho, ele te cumprimenta, ele pede o que você quer, ele se preocupa saber realmente, ou genuinamente, como que você tá e o que você quer. A partir do momento, você faz uma aula experimental, tudo bem, você foi lá. No primeiro dia, Marcos, eu fui super bem atendido e depois me largaram. Eu já escutei muito isso, sabe? Então, o que acontece? Cancela, certo? Você fez a aula experimental, foi tratado Sim. como um rei e depois te largaram como um mendigo. Se é um mês, você não faz plano, não faz vínculo nenhum, fez a aula experimental. Na primeira semana você já vai saber, viu? Era só no primeiro dia, agora já não é mais. E agora mudou. Exatamente. O que acontece? Cancela a sua matrícula, faz uma aula experimental em outra academia e assim vai. Se na aula experimental já não te trataram bem, então nem se matricule porque não vale a pena. Realmente você não foi bem atendido. E é testar mesmo, né? Testar. Testar. Exatamente. É o test drive que a gente faz com o carro quando vai comprar. É mais ou menos assim, a única coisa que você não precisa ficar abraçado com o carro pro resto da vida, né? Sim. Você pode sair um mês no máximo ou por aula, se você quiser pagar, você pode, eu quero fazer 2 aulas. Nessas 2 aulas você não foi bem atendido, né? Sentiu que não te deram atenção nenhuma, te largaram lá,
então repensa, né? Se é que a atenção que você quer. Mas tem muita gente também, Marcelo, que não quer atendimento. Uma nova geração hoje que vem, ela vem com... Quer ir no cantinho dela lá fazer... rede social tá na mão, o programa dela busca em inteligência artificial e ela não quer contato com os professores. É impressionante, sabe? O fone no ouvido, não olha pro lado, não conversa e também tem esse perfil. Então o professor tem que ter a sensibilidade, assim, ele não tá na testa, né? Escrito, esse quer atenção, esse não quer, mas... Tem que perguntar, tem que, olha, você se precisar de mim, eu estou à disposição, meu nome é fulano de tal e estou aqui, né, para te ajudar, o que você precisa, assim. Agora, se você não fez esse link com o aluno ali no começo, né, aí vai ficar largado, não é legal. Não vai funcionar, né? O professor Magnus, eu tenho um colchonete e um par de pezinhos de 2 quilos em casa. Qual exercício eu poderia fazer com esse material para não ir na academia, Juliane está perguntando. Juliane, então, a Juliane mandou essa pergunta, Marcelo, semana passada, e aí brevemente eu falei para ela, vou levar tua questão lá para rádio e tal, assim. Ela falou, não tem problema, tá? Aí o que acontece? Olha só, Juliane, se eu falar para você o que dá para fazer com um colchonete e um halter, dá para fazer muita coisa, né? Eu passaria horas fazendo exercício com um colchonete e um par de halteres. Mas assim, para mim, como professor, assim, o que você quer com isso, sabe? Você quer aproveitar o material? Eu posso fazer um monte de coisa. Posso fazer exercício de braço, de perna, de abdômen, dos grupos musculares todos. Porque, para mim, como prescritor, eu tenho uma dinâmica, uma facilidade de direcionar. Agora, se você me falar, Magnus, eu quero aumentar o bumbum e eu tenho isso de material. Dá para fazer? Dá. É o ideal? Não, mas o que a gente tem é isso, vamos trabalhar com isso. Sim. Então eu peço, Juliane, novamente, você me reenvie o que você quer. Daí, a partir disso que eu vou ver o material que você tem para aproveitar aquele material. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma bicicleta e eu quero aumentar a massa muscular em casa, tal, quantos minutos eu tenho que pedalar? É análogo, não dá, sabe? Trabalho aeróbico, trabalho de musculação não vai aumentar. Sim. Então, o que acontece? Eu não consigo. Dependendo do teu objetivo, Juliane, você me falar que você tem esse pezinho e esse colchonete, eu vou te falar assim, Juliane, para isso não serve esse equipamento. Teria que ter outros equipamentos, tá? Em casa para você conseguir teu objetivo. Eu não posso partir da prescrição do que você tem. Eu tenho que partir da prescrição do que você quer. Aí, eu vou tentar juntar as coisas para ver o que é melhor para você dentro daquilo que a gente tem disponível, né? Sim. Mas eu posso te dar dicas também, ó, compra mais isso, alguma coisa, bem tranquilo, tá, Juliano? Fico à disposição, me manda lá que a gente vai, mas primeiro fala, o que você quer, né? Eu quero isso, daí eu vou te dar o feedback. Até o Rony Oliveira mandou uma mensagem falando o seguinte, tenho 52 anos, faço exercícios físicos em casa todos os dias durante 30 minutos. Maravilha. Só com o peso do corpo e com uma bicicleta. E jogo futebol terça e quinta. Tá bom? Deveria ter aumento de peso nos exercícios? Tá ótimo, rapaz. Tá ótimo. Parabéns, né? Primeiro pela disciplina. Todos os dias, 30 minutos, se eu não me engano. Sim. Perfeito, certo? O que vai te trazer isso? Longevidade e qualidade de vida, certo? Com o exercício do peso do corpo, os exercícios chamados calistênicos, ou aqueles exercícios que você faz em casa, né? Flexão de braço, abdominal, é muito bom, certo? E não custa nada, é só boa vontade. Então, 30 minutos tá ótimo, tá muito bom. O que acontece? Com o passar da idade, é natural a perda de massa muscular. Talvez, quando você começar a perceber aí que a perna começou a ficar fina, o ombro começou a ficar fino, o bumbum principalmente diminuir de tamanho ali, você está perdendo massa muscular. Aí talvez você vai precisar de um suporte maior de peso, né? Do exercício resistido, da musculação, que daí só o peso do corpo não é suficiente para gerar essa sobrecarga. Mas enquanto você está bem, está disposto, está saudável, está sendo disciplinado, mantém isso aí que está ótimo, certo? Mas é bom sempre dosar os hormônios, sabe? Quem está no processo aí, passou dos seus 40, 45 anos, eu acho importantíssimo visitar um endocrinologista, um geriatra, para acompanhar o declínio hormonal, porque em algum momento aí vai ter uma queda hormonal. Quando tiver essa queda hormonal, para acompanhar, para o que precisa fazer, como é que está indo, para melhorar a sua longevidade, a proteção do coração mesmo. Sim. E isso afeta, sabe onde é que você sente? O homem sente na virilidade, sente na perda da massa muscular, na disposição, começa a ser mais sonolento, certo? E o corpo vai mostrando também, maior acúmulo de gordura abdominal, braço e perna vai ficando fino, bumbum também diminui, você vai sentindo. Então é importante acompanhar, mas tá ótimo, parabéns. O ouvinte falou o seguinte, Magnus, por que você é contra o uso de hormônio? Eu mesmo faço reposição hormonal há 2 anos e minha vida melhorou muito desde que comecei, tá dizendo a Graziela.
Pois é, Graziela, não necessariamente eu não sou contra o hormônio, né? Eu quero deixar bem claro para todo mundo, já não é a primeira pessoa que me pergunta, porque às vezes eu falando, que eu falo muito a respeito do uso, né? Do Marcelo que comentou do suco, do esteroide, mas assim, o que acontece? Graziela, eu também sou a favor do uso do hormônio, desde que tenha prescrição médica. Não tem problema nenhum, porque o médico consegue avaliar se é necessário utilizar, qual hormônio utilizar, qual a dosagem e quanto tempo tomar. Agora, o que eu sou contra mesmo é duas pessoas na academia, principalmente às vezes eu vejo muitas mulheres olhando para o corpo da outra dizendo assim, o que você fez para ficar assim? Ah, eu fui lá no Paraguai e comprei isso aqui. Ah, então tá, quem que traz? Fulano de tal. Ah, então eu vou pedir para mim também e tomar. Isso eu sou contra. Ou até mesmo de personal prescrever hormônio para aluno, aplicar, injetar, trazer do Paraguai. Isso eu sou contra. Sou contra qualquer mercado negro aí que distribua, compra, venda esse tipo de hormônio, esteroide anabolizante. Sou contra mesmo, né? É uma bandeira que eu ergo aqui porque não é saudável, é arriscado. E eu sei que muita gente usa isso para monetizar. Então o que acontece? É um mercado negro que existe. Porque se fosse liberado, a Anvisa falaria assim, pode vender na farmácia, no mercado, na esquina, que não tem problema. Mas se está bloqueado ou se é proibido, é porque está problema. Agora, uma reposição hormonal prescrita por um médico, com exames, com acompanhamento, eu sou muito favorável, Graziela. Então, assim, a bandeira que eu ergo é só contra o uso indiscriminado, tá? Agora, a reposição hormonal, menopausa, nossa, super indico, super favorável. Só que isso tem um preço, tem um custo e precisa ter acompanhamento médico. É nada de por conta, assim. Não, por conta, é isso que eu sou contra, sabe, Graziela? Esse negócio assim, ó, vou comprar porque a minha vizinha disse que é bom. Isso, eu fico indignado. E o clandestino, aquele no banheiro da academia, né? Sim, geralmente uma pessoa musculosa, ela chama atenção, né? Uma pessoa, ou uma mulher bonita, com a perna bem torneada, o abdômen definido, toda durinha, chama atenção. E as pessoas veem aquilo e falam assim, como é que faz para ficar assim? E aí vai lá a prescrição, né? Já é a vitrine. Sim. E vende muito fácil isso, principalmente na rede social. Ó, professor Magnus, eu comprei um monitor de frequência cardíaca e no cadastro do usuário pede meu VO2 Max, é isso? Isso, VO2 máximo. Como faço para saber esse valor, o Ricardo está perguntando? Então, nos monitores, não todos, mas assim, agora, até alguns equipamentos que tem muita gente usando aplicativo, né? Lá vai estar o VO2 Max, né? Que significa VO2 máximo. VO2 máximo, Marcelo, também é um indicador de longevidade, assim como a força. O que é? Capacidade cardiorrespiratória. Então o que acontece? É volume de O2 máximo. Então por isso que é o V de volume, o O de O2, né, máximo. Então o VO2 máximo nada mais é um indicador. Por exemplo, quanto maior o volume máximo que eu tenho de oxigênio, significa que a minha capacidade aeróbica é melhor. O que é capacidade aeróbica? É o ar que eu puxo, né, o oxigênio, eu levo para as células através do sistema circulatório e corrente sanguínea, e aí meu aparelho circulatório funciona com o aparelho respiratório e toda essa função de expelir o CO2, né, o gás carbônico, todo esse trabalho ele vai me dar o volume máximo do oxigênio. Então o que acontece? Quanto maior esse número, melhor. Uma vez que você alimenta o monitor de frequência cardíaca, tem uma correlação do batimento com a respiração. E aí ele estima o gasto calórico. Então toda vez que você preenche lá peso, altura, idade e tal, e preenche o VO2, você vai saber o teu gasto energético. Se você não preencher corretamente, tem uma grande... Por isso que as vezes, mas o monitor mede errado, né? Eu gastei muito mais que isso, eu gastei menos que isso. Tem que estar preenchido o VO2 máximo. Tem uma maneira de estimar, que é cálculo matemático, mas a melhor maneira aqui, ouvinte, Ricardo, é você fazer um teste de VO2 máximo. É uma avaliação cardiorrespiratória. Pode ser feito com um cardiologista, pode ser feito com educador físico, né, um professor de educação física, e aí lá você vai ter. Geralmente tem um teste, talvez vocês já vão lembrar, é um teste que até fazia nas escolas, no exército, 12 minutos. Você pegar e dar o maior número de voltas na pista de atletismo durante 12 minutos. Você pega, calcula quantos metros foi, joga numa fórmula matemática e você tem teu VO2 máximo. Daí vai ter uma tabela lá, péssimo, moderado, bom e excelente. Sim. E aí você vai se enquadrar. Mas pega esse valor, alimenta o monitor, daí você vai ter o teu gasto calórico. Ricardo, qual que é o problema? Ele muda, porque você melhora o teu condicionamento, ele vai mudar. Então não dá para engessar lá no monitor, ficar 5 anos com o mesmo VO2 mesmo, que ele muda, ele pode diminuir. Exatamente. Então eu espero que eu tenha respondido, tá, Ricardo? Qualquer coisa, eu te mando o protocolo como fazer o teste de 12 minutos e a fórmula matemática, bem simplesinho. E a ideia é que melhore esse indicador, né? E esse indicador, o VO2 máximo, é um indicador de longevidade. Quanto melhor esse valor, significa que o risco de você ter um problema cardíaco ou até mesmo uma expectativa de vida maior é
é ele que vai dizer. Se ele for muito baixo, significa que provavelmente você não vai ter uma vida tão longínqua ou uma qualidade de vida tão boa. Sim, é interessante. Importante. Um valor de referência interessante. Muito, e não sou eu que tô falando, é a comunidade científica aí. Ô, professor, um abraço, boa Valeu, semana. Marcelo, um abraço dos rádio ouvintes.